nós vamos conversar com o Armando Mattiello, ele que é o presidente da Sincal, é cafeicultor. Primeiro eu vou perguntar para ele o que ele achou desses números da Conab em relação à produção brasileira de café e se esses números fazem algum sentido. Mattiello, obrigado pela sua participação. Bom 2024 para você, é a primeira vez que a gente se fala ao vivo aqui no programa neste ano. Como é que você avalia esses números da Conab apresentados nesta quinta-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, muito obrigado. É a oportunidade também do canal do Boi para a Sincal. Bom, eu também agradeço e cumprimento os cafeicultores e os demais. Eu penso que essa previsão de 58 milhões de sacas, apesar da gente respeitar muitas previsões da Conab, eu vejo ela um tanto quanto exagerada. Eles alegam que é um ano de penalidade positiva, mas com essa descaracterização do clima nesses últimos tempos, com geadas em 2021, seca em 2020, outra seca em 2022, e esse ano aqui, Fabiano, aconteceu o seguinte: tivemos altas temperaturas e uma irregularidade de chuva em todas as regiões cafeeiras. Por exemplo, Minas Gerais, que é o principal município produtor, choveu entre 40% a 60% dos níveis normais de chuva, os níveis históricos. Espírito Santo, que é o segundo estado produtor, também choveu muito pouco, inclusive chegando até a faltar água, secando os rios, impedindo as irrigações. Essa temperatura altíssima que nós tivemos descaracteriza toda a função fisiológica do café. Eu penso que essa previsão da Conab nós respeitamos, mas eu penso que ela foi feita com muita antecedência. As lavouras estão vigorosas, mas a gente vê muita folha e quando a gente entra na lavoura de café, você vê pouco produto, pouco fruto, né? Eu penso que com essa condição aí climática que eles dizem ser favorável, não é favorável. Essa condição climática foi totalmente contrário à boa produtividade de café. É isso que eu penso. Mattiello, em relação a essa produção 2024 do cafeicultor brasileiro, que já vem de safras anteriores extremamente complicadas, sobre um aspecto relacionado à produção, dificuldades de campo, dificuldades com o clima, e também em relação à comercialização, no momento em que o mercado é extremamente volátil para o café. O mercado realmente está muito volátil. A gente pode perceber que há dias, tem dia que sobe 800 pontos, no outro dia cai 600 pontos, cai 900 pontos, ou seja, uma coisa assim pouco comum. E essa volatilidade está em cima da perspectiva da safra brasileira, que ainda não concretizou essa queda de frutos marcante que nós temos em detrimento ao calor, caiu muito fruto, a florada foi boa a florada, mas numa época errada, choveu em agosto, essa florada de agosto ela não pegou, né? Depois nós tivemos outubro, novembro, duas ondas de calor muito fortes, e café não suporta calor. A temperatura ideal para o café é a temperatura diurna de 30 graus, e a temperatura noturna entre 16 e 18 graus. Nós tivemos dias de 37 graus, ou seja, 38 graus, dependendo da região. Isso inibe a parte do metabolismo e a planta deixa de desenvolver, inclusive prejudicando o desenvolvimento dos ramos plasiotrópicos, que são os ramos produtivos, para a safra de 2025. O tempo não correu bem para café. Eu acho que caracteriza um tanto quanto aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos. O cafeicultor tem passado uma grande crise em detrimento dessas condições climáticas. Mattiello, 2024 para o cafeicultor pode ser, no seu entendimento, um ano melhor em relação, eu não vou nem falar de preço, né, preço final, mas em relação à rentabilidade desse cafeicultor e uma recuperação frente a todos os fatores que ligam o passado recente da produção cafeeira do Brasil? Bom, o
que eu penso, e que as notícias que estão sendo divulgadas o tempo todo, principalmente por os analistas que têm uma performance profissional, é que os estoques lá fora estão muito baixos. Não só nos países importadores, tanto quanto nos países produtores. Nós temos visto o caso do Vietnã, que deve cair 3,5, 4 milhões de sacas. A Indonésia, idem, né? Sem estoques. O pessoal do Vietnã, os cafeicultores do Vietnã, estão recomendados a vender parceladamente, não vender assim muito rápido, e assim também vai se comportar o mercado do Brasil. Nós tivemos uma exportação de 39,2 milhões de sacas, onde o Conilon colaborou demais. Agora, quando a gente vê a situação, principalmente do Conilon, no norte do Espírito Santo, que é a principal região produtora, sofrendo drasticamente com a seca e também com as altas temperaturas. Não vai atingir essa produtividade no Conilon, e muito menos no Arábica. E eu não vejo essa produção, respeito a Conab, mas eu penso que a previsão foi feita de uma maneira muito cedo e considero a penalidade positiva, que não existe. A penalidade positiva foi descaracterizada com as condições climáticas dos últimos anos. Armando, esse ponto que você colocou agora, ele é bem interessante, né? A descaracterização da bienalidade positiva. Esse conceito, ele pode ser empregado ou deveria ser empregado para entender um pouco melhor como que a produção de café no Brasil deve tender, de fato, a partir de agora? Bom, o mercado internacional, Fabiano, está pensando que o Brasil vai colher esses números apresentados, justamente por fake news, colocaram até 74 milhões, 70 milhões. Isso não vai acontecer nunca. Nós nunca colhemos essa quantidade de café. E outra coisa, quando a gente tem esse desequilíbrio climático, como nós tivemos 2020 com a seca, 2021 com duas geadas, 2022 com seca novamente, e 2023 com essa irregularidade climática, temperaturas altas e chuvas esparsas, né? Até agora, nas regiões cafeeiras, não choveu dias seguidos, como no mês de janeiro, né? Normalmente, no mês de dezembro, no mês de janeiro, chove diversos dias, aquela chuva mansa, como diz o produtor no campo, a chuva criadeira. Ela não aconteceu por enquanto. Tem acontecido pancadas fortes de chuvas, em seguida abre o sol. Então, a condição para a produção de café esse ano, ela está extremamente complicando a produtividade. Não vejo essa produtividade que estão colocando de 30,3 sacas de café na média entre o Conilon e o Arábica, que a Conab está divulgando. Não vai chegar nisso, né? No Arábica, 26,7 sacas por hectare e no Conilon, 44,3. Gente, vai ser complicadíssimo chegar, não vai chegar nessa produção. Então, a Conab deveria ter esperado mais um pouco, chegar na fase de amadurecimento, para ver a realidade. E quando a gente entra nas lavouras, você vê muita folha. As lavouras estão vigorosas, mas, infelizmente, tem muito pouco café. Caiu o café demais esse ano. Esse foi o fato. Eu nunca vi tanto café caindo como caiu o ano de 2023. Lamentável, caiu muito café.